Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliano Lopes, consultor de alimentos, e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o sistema APPCC. Nesse vídeo eu não vou detalhar com um nível de aprofundamento sobre como funciona a construção de um sistema e de um plano APPCC. A gente vai dar uma passada rápida aqui nos passos para se compor, para se elaborar um sistema e um plano APPCC. Mas o foco principal, na última página aqui, é a gente colocar algumas dicas de como se construir e se manter um sistema APPCC de sucesso. As dicas vêm ao longo de uma construção aí de 15 anos da minha vivência na área de alimentos, ok? Bem, gente, começando, o sistema APPCC, de acordo com o Codex Alimentários, ele passa por 12 passos para que seja construído. Dentre esses 12 passos, a gente encontra os 7 princípios do APPCC, que é o que mais comumente é se falado, é o que se é mais colocado. E realmente ele é o coração da construção do sistema APPCC, é onde se demanda mais foco, mais atenção, né, e se demora mais na construção. Tá? Bem, os 12 passos são formados primeiro pelas 5 etapas preliminares. Tá? E aí a primeira delas é a construção da equipe, onde se prevê, o Codex fala, e até os sistemas de gestão de segurança de alimentos certificados falam que é importante você ter uma equipe multidisciplinar, né? Uma equipe formada, composta por participantes de todas as áreas, para que eles possam contribuir efetivamente aí na identificação dos perigos, na mitigação dos riscos do teu sistema, tá? Do teu sistema produtivo, né? Então é importante que você tenha pessoas da área produtiva, pessoas da área de qualidade, é importantíssimo ter gente da área de manutenção, são pessoas que trabalham diretamente com os equipamentos e os riscos que os equipamentos podem gerar para o teu produto, tá? Pessoas da área de logística, já que você vai estudar toda a tua cadeia de produção e identificar ao longo dela todos os perigos possíveis. Então é interessante que você tenha pessoas das diversas áreas compondo a equipe, né? É interessante que essa equipe não seja tão curta, para que você não se sobrecarregue essa equipe não fique sobrecarregada na condução, aí, na construção do sistema. E é interessante também que ela não seja tão longa, para que você não perca o foco, né, nas atenções das reuniões e na distribuição das atividades. Tá? O segundo passo é a descrição do produto, então você vai descrever, né, como funciona o teu produto, de que ele é composto, quais são as características principais dele. É você entender, né, quais são os riscos que podem estar atrelados ao teu produto. Então nessa etapa, essa descrição vai facilitar as etapas posteriores. A terceira etapa é a identificação da intenção de uso, né, para que o teu produto ele vai ser utilizado. E aí é importante ficar atento nesse passo, porque para quem possui sistemas de gestão certificado, como o ISO 22000, por exemplo, esse item ele diverge um pouco do sistema APPCC Codex, porque além de você descrever a intenção de uso dele, você tem que descrever também o uso não intencional dele, né? Então é mais um acréscimo aí para quem tem sistemas de gestão certificados, né? O quarto passo é a construção do fluxograma de processo, então mais uma justificativa de você ter uma equipe multidisciplinar, porque aí quem vai estar na área de produção vai entender um pouco mais e ajudar nessa construção, quem é na área de almoxarifado vai contribuir, né, de forma a pontuar quais são as entradas ali no teu fluxograma, quem é da área de qualidade também para pontuar o que é importante de monitoramento, seja de qualidade ou de segurança dos alimentos, quem é de manutenção também. Então a quarta etapa você constrói o teu fluxograma, né? É uma etapa importante também para você conhecer ainda mais o teu processo, né? E a quinta etapa você vai fazer essa confirmação do fluxograma em loco. Então primeiramente a gente expôs as ideias em uma sala, a gente colocou e construiu o fluxograma, lembrando das etapas do nosso processo, e depois é importante que a equipe vá em loco para conferir se não faltou nenhuma etapa ou se não faltou nenhuma entrada para o fluxograma que seja importante. Bem, gente, essas são as 5 etapas preliminares, né? Como eu falei, geralmente se fala mais nos 7 princípios, mas são etapas de importante contribuição para o teu sistema APPCC. Virando aqui a página, aí a gente tem a continuação das 12 etapas. Então você vai ver a etapa 6 a 12, né?
E essas 12 etapas representam os 7 princípios do sistema APPCC, né? Então aqui, como eu falei, é o coração do teu sistema, do teu plano APPCC, né? Então o primeiro princípio, ou a 6ª etapa, é a listagem de todos os potenciais perigos e condução dessa análise de perigos. Então você vai identificar todos os possíveis perigos que podem ter no teu processo, desde o recebimento lá da matéria-prima, considerando os teus insumos, as tuas entradas de matérias-primas e embalagens, tá? Até o teu produto final. Você vai realizar, conduzir a análise dos perigos, já considerando as medidas de controle. E aqui um outro acréscimo a se fazer, considerando sistemas de gestão certificado, né, através de normas como, por exemplo, a ISO 22000, você tem que incluir aqui, além dos perigos químicos, físicos e biológicos, os alergênicos, e agora, considerando a revisão da ISO 22000, já a versão 2018, você tem que considerar também os perigos radiológicos, tá? O segundo princípio, né, que representa aí o 7º passo dos 12 passos do Codex, é a determinação dos PCCs. Então aqui você identificou quais são os teus potenciais perigos, você realizou a análise dos teus perigos definindo já as medidas de controle, e agora você vai determinar quais são os teus pontos do processo que vão garantir o controle desses perigos, né, que são os pontos críticos de controle, os PCCs. Esse é o princípio 2. Tá? A próxima etapa, que representa o princípio 3, você vai estabelecer os limites críticos para cada PCC. Tá? Então, todo limite crítico, ele tem que ter, todo PCC, perdão, ele tem que ter um limite crítico. Tá? E aí, nesse momento aqui, no princípio 3, você vai estabelecer quais são esses limites críticos dos teus PCCs. Tá? A 9ª etapa, que representa o princípio 4, aí você vai estabelecer o sistema de monitoramento para cada PCC. Tá? Então, você vai dizer lá, por exemplo, como é que eu vou monitorar um determinado PCC para garantir que ele esteja fazendo a função dele, que é eliminar ou reduzir, na verdade, os riscos a níveis considerados aceitáveis. Tá? Então, por exemplo, aqui é muito comum a gente ter nas indústrias um detector de metais, né? E ele certamente é definido como um PCC. E aí aqui eu vou estabelecer qual o monitoramento que eu vou fazer nele. Então, de hora em hora, por exemplo, o monitor de PCC, que é o operador treinado, ele vai fazer um teste para avaliar se o detector está funcionando, né? Então essa é uma etapa de monitoramento que você definiu, né? E aí você vai fazer isso para todos os PCCs que você identificou, ok? O princípio 5, que representa o 10º passo aí, você vai estabelecer as ações corretivas. Então, em caso de desvio do meu monitoramento, qual é a ação corretiva que eu vou tomar? Tá? Vou parar a linha, eu vou segregar o produto, eu vou fazer um bloqueio do produto que já foi elaborado, enfim. Eu vou traçar quais são as ações corretivas que eu vou fazer em caso de desvio de monitoramento do meu PCC. Ok? O 11º passo, que representa o 6º princípio, é o estabelecimento de procedimentos de verificação. Tá? Então, todo PCC ele é composto, além do seu limite crítico ali, de um monitoramento e da verificação. O meu monitoramento aqui no exemplo que eu dei do PCC detector de metais é o operador checar se o funcionamento dele está correto, se ele está funcionando corretamente. Tá? E aí eu tenho que colocar uma verificação para garantir que esse monitoramento está sendo executado, está sendo cumprido. Né? E aí dentro da mesma linha de raciocínio do exemplo que eu dei, a gente pode estabelecer, no exemplo do caso PCC detector de metais, a verificação dos controles, dos registros de monitoramento. Então eu coloco uma outra equipe, uma outra pessoa treinada para confirmar se esse monitoramento está sendo executado. Essa é a verificação. Então é o 6º princípio, do qual eu vou estabelecer aqui quais são os meus procedimentos de verificação. E aí, finalizando, o 12º passo, que representa o 7º princípio, é o estabelecimento de procedimentos de manutenção e registros. Tá? Então eu tenho que ter quais são os meus procedimentos de manutenção e registro
desses documentos aqui aplicáveis aos PCCs, ok? Bem, gente, findei então aqui os 7 princípios, juntando com os 5 passos lá, né, iniciais, que é as etapas preliminares, eu tenho os 12 passos do sistema APPCC, da construção do plano APPCC. E aí o principal motivo do vídeo, como eu falei para vocês, é a gente falar aqui sobre algumas dicas para construir e manter um sistema APPCC de sucesso. Tá? Algumas dessas dicas você encontra até na referência do Codex Alimentários. Só que eu acabei dando um acréscimo a mais pela vivência e a experiência aí desses 15 anos na área de alimentos. Tá? Então, uma grande dica para que você mantenha, que você consiga construir, né, um sistema APPCC de sucesso, é você ter um programa de pré-requisitos muito bem implementado, robusto. Tá? E aí eu coloquei um acréscimo aqui para você formar um alicerce com o 5S. Por que isso eu vou explicar. Né? Então, o programa de pré-requisito, como boas práticas de fabricação, por exemplo, ele é uma premissa para que você construa um sistema APPCC e consiga manter ele. Tá? Então, você ter uma boa questão estrutural, um programa de controle de pragas funcionando perfeitamente, você ter um sistema, um procedimento de recall, de recolhimento dos teus alimentos já muito bem estabelecido e funcionando com os exercícios que devem ser realizados, você ter um bom controle da tua manutenção, com um sistema de calibração dos teus equipamentos, ter um bom sistema, né, um bom controle, programa de higiene, né, e de saúde pessoal dos teus colaboradores. Né? Enfim, você ter um programa de pré-requisitos muito robusto uma dica de sucesso, lógico, para que você construa um sistema APPCC e mantenha ele com sucesso. Né? E por que eu fiz o link com o programa 5S? Né? O 5S é importante para você formar esse alicerce, essa base. O 5S ele é tido como um programa básico para que você implemente, através dele, vários outros programas de qualidade, né? de uma carga maior, por exemplo. Né? Então o 5S ele tem essa importância, porque ele trabalha os conceitos básicos ali de limpeza e organização. Além de trabalhar, lógico, na questão da disciplina, que envolve a cultura dos funcionários. Mais na frente a gente vai falar um pouco sobre a importância da construção dessa cultura. Né? Uma cultura ali de higiene, tá? De limpeza, tá? E de segurança de alimentos. Uma outra dica importante aí para que você tenha um sistema de sucesso, a APPCC, é você ter um programa de capacitação muito bem estruturado. Tá? Então é comum as empresas construírem lá o plano anual de treinamento, certo? Só que esse plano anual de treinamento ele tem um foco global. E aí é preciso que nesse momento, né, juntamente com a próxima dica, que é ter um RH engajado, se construa um plano de treinamento, de capacitação exclusivo, específico, com foco para a segurança dos alimentos. Tá? Então um programa de capacitação estruturado, que mantenha a equipe de segurança de alimentos, a equipe APPCC, sendo atualizada constantemente, não só a equipe, como os funcionários sendo reciclados anualmente ou na frequência que você definir, tá? É sem dúvida um ponto crucial aí para o sucesso do teu APPCC. Afinal, quanto mais capacitado, quanto mais treinado, quanto mais dono das atividades os funcionários se sentirem, tiverem um domínio, melhor vai ser ter o sistema APPCC e você com certeza vai ter um maior sucesso. Uma outra dica que eu já acabei antecipando um pouco é você ter um RH engajado. Afinal, um RH engajado com a segurança dos alimentos, ele vai garantir, além do programa de capacitação, um monitoramento ali dos desvios de segurança de alimentos relacionado às pessoas. Tá? E é importante nesse momento aqui, o RH engajado, né, promover programas de valorização dos funcionários que se destacam aí com requisitos de segurança dos alimentos, desenvolver outras sistemáticas que valorizem, né, os funcionários que têm um destaque aí com segurança dos alimentos. E sem dúvida é uma dica crucial aí para que você tenha sucesso no teu sistema APPCC, e não só no sistema APPCC, como no teu sistema de gestão de segurança dos alimentos. Tá? Outra dica é construir uma cultura de segurança dos alimentos. Tá? E aí, lógico, isso aqui envolve um sistema de gestão todo, mas eu estou colocando inicialmente com a construção do APPCC. Né?
E uma construção de uma cultura de segurança de alimentos, quando eu coloco aqui, ela tem um vínculo também muito grande com a transparência. Você promover, desenvolver essa cultura, fomentando a transparência dos funcionários nos requisitos, nos desvios e não conformidades relacionadas à segurança dos alimentos. Nas fábricas, nas indústrias, nos estabelecimentos que não têm uma cultura de segurança dos alimentos desenvolvida ou se desenvolvendo, é muito comum você encontrar funcionários que, por exemplo, não deixam transparente ou escondem problemas de segurança dos alimentos, não é? Porque imaginam que possa ter aí uma condição punitiva, e aí a construção dessa segurança de alimentos está muito envolvida com essa transparência, né? E você deixar tudo transparente, claro para o funcionário que é importante fazer esses relatos dos desvios e não conformidades relacionadas à segurança dos alimentos. Tá? E aí, gente, uma outra dica essa é mais específica para o coordenador da equipe de APPCC, da equipe de segurança dos alimentos, né? Aí vai depender do teu, se você tem só um sistema APPCC ou se você tem um sistema de gestão de segurança dos alimentos implementado, a nomenclatura muda, tá? Que é não centralizar, né, e delegar as responsabilidades, tá? Você tem uma equipe que você formou, uma equipe que você confiou, tá? E aí quanto mais você desenvolver, capacitar essa equipe, delegar responsabilidades, as pessoas se sentirem mais confiantes, melhor vai ser para o coordenador, que não vai se sobrecarregar, e melhor para a equipe que vai estar se desenvolvendo e se sentindo parte aí da contribuição desse sistema APPCC.